Hoje vamos falar de investimento no exterior. Eu vou te mostrar 5 ETFs, que são fundos listados em bolsa, que nós podemos utilizar na montagem de uma carteira investindo diretamente no exterior. O primeiro fundo que a gente vai falar é o SHV, que é um fundo de investimento que compra basicamente títulos públicos americanos com a maturação curta, ou seja, de curtíssimo prazo. Então são títulos públicos com vencimento, os Treasury Bonds, com vencimento em até 12 meses. Esse fundo ele vai replicar basicamente, esses títulos vão render basicamente a taxa de juros americana, certo? Esse fundo ele paga dividendos mensais, ou seja, o rendimento desses títulos públicos vão ser remunerados por investidor na forma de dividendos todos os meses. Então é bem interessante até para quem gosta de ter a renda passiva, né? Então você vai estar recebendo os rendimentos desses ativos em forma de dividendos e a cota do fundo ela vai estar variando todos os dias, porque afinal ele é um título negociado em bolsa. Se você pegar o gráfico desse fundo, eu vou colocar aqui na tela para você, você vai ver que é um fundo que não varia muito, ele não tem uma trajetória crescente na maior parte do tempo. Por quê? Justamente porque ele incorpora os dividendos, ele paga dividendos para os seus investidores. Então vai ter uma pequena variação ali da cota, no preço da cota do ativo, e o investidor vai estar recebendo seus dividendos, então, mensalmente. Falando um pouco de diversificação, teoricamente, os títulos americanos são os ativos mais seguros do mercado financeiro mundial, tá? Então o risco é muito baixo, você está investindo em dólar, está recebendo dividendos em dólar, então é uma ótima oportunidade de investimento, né? E apesar de ser um ETF negociado em bolsa, como ele investe só em títulos de renda fixa, ele tem um risco, uma volatilidade bem baixa. A segunda alternativa, a segunda oportunidade de investimento é o FLOT, F-O-L-T, Floating Rate Bonds, que ele já é voltado para crédito privado, ou seja, os bonds americanos, existem os Treasury Bonds, que são os títulos públicos, como é o caso do SHV, e existem os títulos privados de emissão de empresas, basicamente, empresas listadas em bolsas, que dá para a gente assemelhar com as debêntures que temos aqui no Brasil. Se você não sabe o que é uma debênture, eu consigo que pesquise nos nossos vídeos aqui, inclusive tem um curso de investimentos que eu falo exatamente o que é esse tipo de ativo, certo? Então, os títulos públicos são emitidos pelo governo, como o próprio nome diz, e os títulos privados são emitidos por empresas. O FLOT ele tem uma característica bem semelhante com o SHV, porque ele vai investir apenas em títulos de renda fixa. A diferença é que a maturação desses títulos é de até 5 anos, ou seja, tem uns títulos com prazo um pouco maior, e apenas títulos pós-fixados, que é o floating rate que nós chamamos, ou seja, eles são indexados à taxa de juros americana, Então, lógico, ele vai render um pouco mais porque, teoricamente, esses títulos têm um risco um pouco maior do que o título público, certo? Então ele vai ter um prêmio de risco em cima daquela rentabilidade. E também pelos títulos terem uma maturação mais longa, de até 5 anos. O que acontece? Esse fundo investe só em empresas que têm um grau de investimento, ou seja, só em títulos high grade, que chama, empresas que tenham aquelas letrinhas, indicadores, então de BB- até o AAA, que é o melhor título, o melhor ativo aí de menor risco. Ele investe não só em empresas americanas, ele tem vários países na carteira, grandes empresas de vários países na carteira, então ali vai entrar também empresas dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, enfim, dos países da Europa. Então ele é um fundo que tem uma enorme diversificação, porque a maior exposição do fundo está próxima ali de 1%, Então, ou seja, ele tem bem mais de 100 títulos lá dentro, muito mais de 100 títulos, certo? Então, é um fundo bem diversificado, como eu falei, onde o investidor vai ter exposição ao crédito privado americano, não só americano, como do mundo inteiro, mas que é majoritariamente emitido nos Estados Unidos, e com isso, então, vai ter um risco bem baixo. A cota desse fundo, ela varia também de acordo com o mercado. Esse fundo paga dividendos mensais também, em dólar, obviamente, e por isso, com isso, o investidor consegue ter um retorno próximo ali, em termos de dividendos e tudo mais. A rentabilidade hoje em dia está próximo de 5% ao ano, tá? A possibilidade de retorno. E então ele vai seguir basicamente a taxa de juros dos Estados Unidos com um prêmio um pouquinho maior, Então o investidor vai ter essa exposição. A terceira oportunidade, aqui a gente já entra nos fundos de investimento de renda variável, ou seja, em ações especificamente. Os dois que eu falei, o FLOT e o SHV, são de renda fixa, e agora eu vou falar 3 ETFs que são de renda variável. O primeiro deles é o Nobel, o NOBL, que ele é basicamente um fundo de investimento que investe nas empresas do S&P 500, ou seja, o índice das 500 maiores empresas americanas, um índice bem famoso, bem conhecido aí no mercado. A diferença é que ele só investe do S&P 500
as empresas que são chamadas de Dividend Aristocrats, ou seja, empresas que têm crescimento, pagamento e crescimento dos dividendos pelo menos nos últimos 25 anos. Ou seja, está falando aqui de grandes empresas, empresas sólidas no mercado, que já existem há vários anos, que pagam dividendos há pelo menos 25 anos, com crescimento desses dividendos há pelo menos 25 anos. Então o Nobel é o S&P 500 Dividend Aristocrats, ou seja, só empresas grandes, né? A gente geralmente aqui está falando de empresas com um grau de investimento. Ele também paga dividendos ali, geralmente trimestrais, tá? Essa periodicidade de dividendos não é tão previsível assim, porque depende do resultado das empresas, depende de empresas que pagam dividendos, outras não. Algumas pagam trimestral, outras pagam anual. Então o fundo ele vai não ter uma periodicidade tão previsível assim de pagamento de dividendos, certo? O dividend yield dele está rolando em torno aí de 4%, 3, 4% ao ano. E ele tem a valorização ainda, né, das cotas, das ações, no caso dessas empresas que ele está exposto. Aqui a gente está falando de empresas muito grandes, como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, enfim, empresas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Afinal, o Brasil não está isolado do mundo e a maior parte dos produtos que nós consumimos vem das empresas, né? Grande parte deles das empresas americanas. A quarta forma de investimento é o IVV, que ele replica basicamente o S&P 500. Então, o Nobel replica o S&P 500 voltado para dividendos e o IVV em todas as empresas do S&P 500, que, como eu falei, é o índice das 500 maiores empresas americanas. E é um índice bem famoso, bem composto, né? E bem interessante em termos de diversificação, mesmo para o investidor comum, porque ele vai estar comprando as 500 maiores empresas americanas. Ou seja, qual é o risco desse tipo de investimento? É muito baixo, tem basicamente apenas o risco de mercado, que é aquele risco que a gente não consegue diversificar na mesma classe de ativo, né? Ou seja, a gente está falando aqui de ações. Se a gente tiver apenas ações em portfólio, a gente vai estar suscetível ao risco de mercado, que é o que a gente vê aí em caso de guerra, de recessão, alta inflação, enfim, essas questões, né, aumento de juros também. Então, essas questões que a gente tem visto no mercado ultimamente, esse risco ele está embutido ali nos preços das ações, né? Então o investidor acaba assumindo um pouco de risco ao investir em renda variável, diferentemente da renda fixa, né? E a quinta e última alternativa de investimento que a gente vai falar hoje, né, de investimento no exterior, é o QQQ, ou KIKIKI, como quiser chamar, né, na pronúncia certa, que é o ETF que replica as 100 empresas, então as 100 maiores empresas do Nasdaq, que é o índice de ações que replica, então, na verdade a Nasdaq é a bolsa, né, onde estão listadas as empresas de tecnologia, mais voltadas para a tecnologia. Então, no S&P a gente está falando mais de empresas voltadas ali, mais empresas antigas, né, mais sólidas, como Coca-Cola, General Motors, enfim, e no QQQ a gente está falando de empresas que são um pouco mais contemporâneas, né? Empresas mais voltadas para tecnologia, como Apple, Nvidia, enfim, as empresas que a gente vê, então, que compõem o índice Nasdaq, que é um índice que geralmente tem um pouco mais de volatilidade do que o S&P 500, por se tratar de empresas de tecnologia, né? Empresas mais novas, mas também ele consegue, né? Tem uma possibilidade de retorno superior ao S&P 500, tá? Então, o QQQ é o índice que a gente pode, né? O fundo de índice que vai procurar ali replicar o Nasdaq, que é basicamente a bolsa onde estão listadas as principais empresas de tecnologia. Então, além de Apple, Facebook, a Meta, Twitter, Netflix, enfim, todas as empresas que são mais voltadas para a tecnologia, né? As maiores empresas, então. Certo, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode comentar aqui embaixo e fala pra gente como que você faz para diversificar os seus investimentos lá fora, se você investe também através do investimento direto, né? Através de uma corretora nos Estados Unidos. E lembrando, né, por último, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, certo? Eu estou só dividindo com vocês alguns ETFs que existem no mercado e falando sobre eles, né? Lembrando que a recomendação de investimento, né, de um portfólio de investimentos, ele deve ser baseado no seu perfil de risco, nos seus objetivos pessoais e se você quiser contar com esse tipo de serviço, pode chamar a gente. Tá ok, pessoal? Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e sócio fundador aqui da Musa Capital. Então, qualquer coisa, fico à disposição e até o próximo vídeo.